Fala, gurizada! Começando uma série nova aqui no canal, chamada Fake News do Futebol. Eu quero saber de você sobre temas polêmicos, isso mesmo. Eu vou contar a verdadeira realidade dos fatos, para tu chegar pro teu amigo, pro teu colega e ter o teu comentário embasado em fatos, tá certo? E eu vou começar com o tema mais polêmico que tem. Vamos começar com polêmica, porque é isso que a gente quer aqui. E a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte, deixa aqui nos comentários a resposta. O Palmeiras tem ou não Mundial? Bom, gurizada, vamos lá. Vamos falar sobre essa famosa Copa Rio de 51, certo? Como vocês sabem, o Brasil sediou a Copa do Mundo de 1950 e aí aconteceu o famoso Maracanaço. Como vocês sabem, o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de 50 em casa para o Uruguai. Devido a essa tristeza que amargava os brasileiros por perder a final em casa, a CBD, Confederação Brasileira de Esportes, ainda não era CBF, tinha um ótimo relacionamento com a FIFA e pediu à FIFA para organizar um torneio mundial de clubes no Brasil. Isso mesmo, galera, isso que vocês ouviram. A FIFA ajudou a CBD a organizar esse torneio mundial de clubes, já que tinham esse ótimo relacionamento por terem organizado a final e toda a Copa do Mundo de 50. Esse torneio seria chamado de Torneio Mundial de Clubes, certo? Porém, quem patrocinava e organizava também esse torneio era a Prefeitura do Rio de Janeiro. Devido a isso, a Prefeitura também ia ceder as taças. Portanto, foi chamada de Taça Rio. Ouviu, né? A CBD com a ajuda da FIFA. A FIFA o ajudou a organizar esse Campeonato Mundial de Clubes. Tá bom, é campeão, mas é campeão da Taça Rio. É campeão da Taça Rio, chamou Taça Rio, é campeão da Taça Rio, não é campeão do mundo. Tá bom, calma vocês dois aí. Deixa eu explicar pra galera como é que funcionou. Foram 8 participantes, certo? Os 2 brasileiros que foram convidados devido a ser do centro do país, do centro Rio-São Paulo, certo? Então não foram convidados outras partes do Brasil, outros times do Brasil. Foram convidados somente o campeão paulista e o campeão carioca. Já Grêmio, Atlético Mineiro, Inter ou Cruzeiro, que seriam os outros grandes times da época, também não foram convidados. O Inter era campeão gaúcho, porém não foi chamado. E o Atlético Mineiro era campeão mineiro, também não foi chamado. Foram chamados, então, Vasco, campeão carioca de 1950 e Palmeiras, campeão paulista de 1950. Tá vendo? Nem fizeram um campeonato dos principais times do Brasil? Calma, rapaz, deixa o cara continuar. Agora ele vem falar dos times do mundo que vieram jogar aí. E se liga de quem a gente ganhou essa final. Isso, calmem vocês dois aí que agora eu vou falar dos times que foram convidados do mundo, certo? Vamos começar por Portugal. Foi convidado um time de Portugal devido ao Brasil ter esse laço sempre favorável aí com os portugueses. E foi o Sporting, que foi campeão português de 1950-51. Também foi convidado um time uruguaio, que foi o Nacional do Uruguai, campeão uruguaio de 1950. E aí foi convidado um time da Itália. E aí a gente tem um probleminha, porque não foi o campeão italiano de 50-51 que veio jogar. Foi a Juventus. A Juventus foi a terceira colocada naquele campeonato italiano. Porém, tinham outras competições que rolavam nessa época também. E aí o Milan, que foi o campeão italiano, acabou participando de outra competição. E aí a Juventus veio participar da Taça Rio. Os outros 3 países que foram convidados não aceitaram e não enviaram nenhum. Espanha, Inglaterra e Suécia não enviaram nenhuma equipe. Por que foram essas seleções convidadas, ou os times desses países que foram convidados? Porque estas seleções foram as melhores colocadas na Copa do Mundo de 50. Seguindo essa lógica, foi convidado um time da Áustria, isso mesmo. O Rapid Viena foi campeão, mas também não veio. Veio o terceiro colocado na época, que foi o Áustria Viena. Da França veio o Nice e da Iugoslávia veio o campeão iugoslavo, que foi o Estrela Vermelha. Foi jogado o torneio e o campeão da Taça Rio de 51 foi o Palmeiras em cima da Juventus na final, como vocês estão vendo, tá aparecendo aí pra vocês. É bem verdade, pessoal, que o Palmeiras nunca levou muito a sério essa Taça Rio de 51. Porém, depois do Mundial do Corinthians de 2000, foi que ele começou a pensar a levar mais a sério esse campeonato de 51. Campeão mundial 2000 foi o Corinthians? Nós vamos falar sobre isso num vídeo. Então foi isso que aconteceu. O Palmeiras acabou virando piada dos seus rivais, já que o Corinthians foi campeão do mundo em 2000. Calma, nós vamos falar sobre isso. E, como você sabe, em 92, 93 o São Paulo foi campeão também. E na década de 60 o Santos também foi campeão do mundo. Devido a isso, Santos, São Paulo e Corinthians campeões, o Palmeiras, que não tinha campeonato do mundo, foi atrás dos seus direitos. Em 2002, então, o Palmeiras enviou um documento para a FIFA e para a CBF
pedindo que fosse reconhecido o Mundial do Palmeiras de 51. E em 2007, a FIFA respondeu esse documento dizendo o seguinte, abre aspas, após minuciosa pesquisa, temos o prazer de anunciar que a FIFA concorda com a proposta e aceita a Copa Rio como a primeira Copa do Mundo de clubes. O presidente da CBF na época, Ricardo Teixeira, acabou recebendo esse documento da FIFA e cumprimentou o Palmeiras por ter sido realmente o campeão do mundo em 51. Em 2013, Jerome Valk, como você sabe, ali nos trâmites para começar a Copa do Mundo do Brasil em 2014, também enviou um documento para o Brasil reconhecendo o Palmeiras como campeão mundial. Inclusive está aparecendo para vocês agora na tela um documento enviado pela FIFA, assinado pelo presidente da FIFA, em que reconhecia o Palmeiras como campeão do mundo. Inclusive, o Joseph Blatter disse que ia enviar um certificado para o Palmeiras reconhecendo esse título. Porém, até hoje isso não aconteceu. Porém, gurizada, como vocês sabem, a FIFA é complicada, a FIFA não ajuda muito. E em 2017, ela desadmitiu, não sei se existe essa palavra desadmitiu, mas enfim, a FIFA simplesmente não reconheceu mais o Palmeiras como campeão do mundo. Reconheceu em 2013, em 2017 já não reconheceu mais. Isso devido também a uma enxurrada de clubes começaram a pedir esses campeonatos do mundo. Como, por exemplo, o Fluminense na Taça Rio de 52 e até o Corinthians na pequena Taça do Mundo de 53. Isso mesmo, em 52 teve outra Taça Rio e o Fluminense foi campeão. É que na verdade era para acontecer essa Taça Rio de 2 em 2 anos, porém o Fluminense completava 50 anos em 1952. E falando com a CBD ali, falou: CBD, vamos organizar mais uma Taça Rio para os 50 anos agora do Fluminense? E organizaram e o Fluminense foi campeão. Porém, não teve aquele aval da FIFA, aquela ajuda da FIFA para organizar. Assim como esse campeonato dessa pequena Taça do Mundo do Corinthians. Também foi um campeonato que não foi com muito aval da FIFA, mas foi organizado, chamando os times de vários locais do mundo e tiveram os campeões. Então é isso aí, se vocês foram campeão do mundo de 51, a gente é campeão do mundo de 53. Rapaz, isso não tem nada a ver. Foram uns caras lá do empresário lá da Venezuela que organizaram isso daí, isso não tem nada a ver, esse campeonato aí que tu tá achando que é campeonato do mundo. Então, a gente pode notar que nessa época os campeonatos eram um pouco complicados, eles não eram bem organizados assim, inclusive nessa época não tinha o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou a ser disputado em 71. Calma, nós vamos falar sobre isso num vídeo também. E o que a gente tem hoje, Thiago? Você deve estar se perguntando, hoje como é que funciona? Hoje, pessoal, vou dizer assim, em 2017, em outubro de 2017, teve uma reunião na Índia, certo? E nessa reunião na Índia, a FIFA tweetou e falou que os clubes de 1960 a 2004, que tiveram esses mundiais interclubes, certo? Seriam sim campeões do mundo. E excluiu o Palmeiras, o Fluminense e o Corinthians dessa relação. Inclusive teve esse tweet que vocês estão vendo aqui, foi tweetado nessa época, inclusive foi retweetado também pela Conmebol. O que ele entendeu na verdade foi que Corinthians, Palmeiras e Fluminense foram campeões globais e não mundiais. E aí a gente vê que a FIFA realmente não tem uma ideia do que está acontecendo. Uma hora reconhece aqueles, outra hora reconhece esses, e agora, bem recente, na verdade, é uma semana atrás que a gente está gravando esse vídeo, a FIFA tweetou isso aqui, que o Corinthians é para ela o único bicampeão mundial fora da Europa. E aí a gente vê, pessoal, que todo ano muda, porque eles consideram que o Corinthians foi campeão em 2000 e em 2012. Porém, se considera que o Corinthians é o único bicampeão do mundo, o São Paulo em 92, 93 e o Santos dos anos 60 do Pelé, que foram 2 vezes campeões do mundo, eles já não estão considerando mais. Realmente, gurizada, o tema é muito polêmico, tá? Mas eu vou trazer 2 caras aqui que são youtubers também e são palmeirenses. Eles vão dar a opinião deles sobre se o Palmeiras tem ou não mundial. Esse é o quadro Na Minha Opinião. E aí, Thiago, e aí, galera do blog do Campeão, meu nome é Rodrigo, sou aqui do Dicas do Cartola, sou palmeirense e sou a favor do Palmeiras como o primeiro campeão mundial em 1951, porque eu acredito que independente de quem regulamenta o campeonato, ele mantém o seu valor. Bom, em 1950 o Brasil tinha acabado perdendo a Copa que tinha sido sediada aqui no Brasil pro Uruguai, e em 51 o Palmeiras acabou disputando o Mundial regulamentado pela CBD, chamando 8 times. Na final o Palmeiras recebeu a Juventus e venceu. Foi uma grande festa no Brasil inteiro, alguém com idade vai lembrar do que aconteceu. Eu gostaria de falar que também qualquer campeonato
campeonato interclubes, ou então o Mundial do Corinthians, que são 2, eu acredito que todos eles têm o seu valor, porque independente de quem regulamenta o campeonato, futebol tem que ser jogado no campo. Bom, se você pegar pra você olhar, você consegue encontrar até vídeos desses gols e também dizer que vocês ficam falando da piada da Mundial 51, a Pinga 51. A Pinga 51 só tem esse nome por causa do Mundial do Palmeiras, é só você ir olhar lá na história da empresa. Fala, meus queridos, Camilo Joga 10 aqui, sou do canal Camilo Joga 10, canal de Cartola FC. Fui convidado aqui pelo Thiago Freitas a dar a minha opinião com respeito ao Palmeiras, ao Mundial do Palmeiras. Para quem não sabe, eu sou palmeirense e, na minha opinião, Palmeiras não tem Mundial. Camilo, mas você é palmeirense? Pois é, cara. Então, eu parto do seguinte princípio. Eu acho que todo título tem que ter reconhecimento. Se não tem reconhecimento pelo órgão que regulamenta, você não pode se considerar um campeão mundial. Por exemplo, Palmeiras é decacampeão brasileiro. Ah, mas para muitos torcedores, Palmeiras não é o decacampeão brasileiro. Pois é, cara, mas a CBF reconhece. E isso que importa. Então, se tem reconhecimento, se o órgão que faz valer aí o futebol brasileiro, o organismo do futebol brasileiro reconhece, isso que importa, unificou os títulos e acabou. Palmeiras é decacampeão, queira você, torcedor comum, chorar ou não, tem que aceitar. E o Mundial do Palmeiras a FIFA não reconhece, né, por N motivos que sejam e tal. Para a torcida palmeirense, grande parte tem Mundial, mas para mim, na minha opinião, não tem Mundial porque não tem reconhecimento da entidade maior aí do futebol, que é a FIFA. Um dia eu acho que ainda vai reconhecer, né, porque a pressão é grande e tal, reconheceu aí a Copa Toyota, que até 2016 o Grêmio, São Paulo e Flamengo não tinha Mundial. A FIFA reconheceu, unificou também as Copa Toyota para ser Mundial. Enfim, tudo parte do pretexto de ter reconhecimento. Não tem reconhecimento, queira você torcedor comum achar ou não, não tem. Se tem reconhecimento, ok, show de bola. Mesma coisa se fazer uma faculdade lá e não ter um certificado. Se você não tem certificado, você não pode exercer a profissão. Então você não tem reconhecimento, ou seja, você não é. Não basta fazer essa faculdade de 5 anos, tem que ter certificado. Então parte desse pretexto. Obrigado, Thiagão, tamo junto, um abraço, valeu e fui! Bom, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do Fake News do Futebol, certo? Se tu gostou, deixa teu like, isso mesmo, ajuda muito aqui, deixa teu like se tu gostou desse tipo de vídeo e também nos comentários agora tu deixa ali outros temas polêmicos pra gente falar. Se tu não é inscrito do canal, se inscreve e principalmente ativa a notificação. Se tu já é inscrito e não ativou, ativa, porque quando sair mais vídeos dessa série, tu vai receber no teu celular, no teu e-mail, no teu computador, beleza? E também agora, muito importante, deixa aqui nos comentários qual que é a tua opinião. O Palmeiras tem ou não Mundial?